A paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com todos dois versículos da palavra do Senhor que se encontram em Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6. E esses dois versículos, eles resumem um pequeno entendimento de algo que na igreja na qual eu frequento sempre os irmãos colocam, que é um pequeno emoji que fala assim, que juntos somos mais fortes. E muitas das vezes a gente não tem noção do poder que há, não nessas palavras, mas no cumprimento delas, no poder que há na união. E o próprio Deus, ele nos dá um ensinamento muito importante a respeito disso. E se nós colocarmos isso em prática, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos mais do que vencedores em todas elas. Então, no capítulo 11 de Gênesis, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Essa passagem ela fala a respeito de uma ordem que o próprio Deus ele tinha dado aos descendentes de Noé, que era de crescer, multiplicar e espalhar por toda a terra. Mas certo é que eles decidiram desobedecer a Deus, fazendo ali tijolos e iniciaram a construir uma torre. E essa torre ela já estava num ponto que chamou a própria atenção de Deus, ao ponto que Deus ele desce à terra para poder ver o que aqueles homens estavam construindo. E ali Deus ele percebe que, deixando nessa passagem, nesses versículos, dizendo que esse povo era um povo só, falava uma só língua, e que aquilo ali que eles estavam fazendo era apenas o começo. Por quê? Por conta daquela união, eles eram capazes de fazer o que quiserem. Então o próprio Deus ele vem e faz ali a multiplicação de línguas. E ali ninguém conseguia mais um entender o outro. E diz então a palavra que eles pararam de construir aquela torre e se espalharam por toda a terra. E ali se inicia ali as nações. Muitas vezes a gente acha que o mundo é dividido em raças. E na verdade ele foi dividido em línguas. Porque se você não fala a mesma língua do outro, a compreensão é praticamente impossível. E isso me chamou muita atenção. E esse fator de juntos, de unidade, é tão importante que a Bíblia fala que existe 6 coisas que Deus ele não gosta. E a 7ª ele abomina, que é o irmão, que é a pessoa que causa contenda, ou que gera fofoca e cria desavença entre os irmãos. Então, nessa passagem você vê que Deus ele fala a respeito de que nós podemos fazer todas as coisas quando nós pensamos em unidade, pensamos com uma só cabeça, com um só pensamento, com um só propósito. E uma coisa que eu acabei de falar, que é a respeito também, que ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, que faz divisão entre o corpo. Então, a todo momento, Deus ele fala que o segredo do sucesso, o segredo da vitória, o segredo para uma família crescer e desenvolver está na união. Se nós formos observar a própria natureza, por si só, ela já tenta nos mostrar que através da união, da unidade, ela se torna mais forte. Um certo dia eu fui fazer uma visita em um ecoparque e ali eu me coloquei debaixo de lá, como nós aqui dizemos, né, com baianos, numa touceira de bambu. E ali tinha aquela touceira muito alta. E ali o tempo começou a fechar para a chuva e começou a ventar muito forte. Então eu comecei a observar que começou a fazer um barulho estranho, né? Por conta daquele vento. E
e observando ali, escutando aquele barulho, daqui a pouco aquilo parava. E eu comecei a observar e olhei para cima. E eu percebi que quando o vento ele começava a soprar, um bambu ele se encostava no outro, se ancorava e ele resistia ao vento. Eu falei, cara, como Deus ele tenta nos ensinar de todas as formas, né? E eu continuei olhando e eu percebi que no meio daquela plantação ali de bambu, tinha algum que estava se distanciando da toceira. E ali quando vinha o vento, ele acabava derrubando aquele bambu. E eu continuei observando e percebi que aqueles bambus que estavam mais distantes já tinham sido cortados, seguramente por conta que eles já tinham sido dobrados pelo vento, né, quebrados, e ali o proprietário daquela fazenda com certeza chegou ali e cortou. E onde é que eu quero chegar com isso? Que é uma reflexão até para a própria igreja, né, que quando nós estamos juntos, nós nos tornamos mais fortes, nós temos mais facilidade de chegar, de obter os nossos objetivos. E quando ali há divisão, por algum motivo, algum irmão ele já se acha muito grande, ou até mesmo por fraqueza, ou por problema dentro da igreja que ele se distancia, ele se torna um alvo mais fácil para o inimigo. E o próximo passo, além da queda, muitas das vezes é ceifar a própria vida daquele ser humano. E que essa reflexão possa nos trazer um entendimento a respeito da importância de nós estarmos juntos, de nós termos a unidade, temos o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Pois sim, como diz aquele emoji, né, que juntos somos mais fortes. Então esse foi o entendimento que eu tive através desses dois versículos, que nós possamos, de alguma maneira, tirar um bom proveito dele e entender que através da união nós chegaremos muito mais longe. Então eu agradeço a oportunidade. Valeu!